Olá pessoal, tudo bem? Como prometido num vídeo anterior, eu falaria mais um pouco sobre essa obra Os Noivos do Alessandro Manzoni, que eu tenho aqui. Eu vou fazer a leitura de um trecho só para vocês terem noção da maravilha que é esse livro, tá? Bom, antes de fazer a leitura, gostaria de pedir, se você gosta do conteúdo desse canal, se você se interessa, inscreva-se, ative as notificações, tá? Também na descrição desse vídeo eu deixarei um link para alguns cursos que eu tenho na Hotmart sobre técnicas de leitura, sobre filosofia, sobre literatura, especificamente cursos relacionados a obras de Dostoiévski, tá? Se você tem interesse, você estará ajudando aqui também o canal. Bom, se você chegou nesse vídeo e quer saber os aspectos gerais dessa obra, eu gostaria de pedir que você retorne. Lá no primeiro vídeo, tem um vídeo no canal que se chama Os Noivos, né, Alessandro Manzoni e a Apresentação, que lá eu falo sobre as características gerais, tá, dessa obra. Uma coisa que eu disse no primeiro vídeo é essa obra, além de toda a relevância histórica dela, né, da sua contribuição para a unificação e a estabilização do idioma italiano, ela também enfatiza muitas virtudes cristãs, né? É um romance histórico, como eu disse também no primeiro vídeo, mas é uma narrativa muito bonita, que acaba despertando em nós certas ressonâncias relacionadas a esses sentimentos que nós, todos seres humanos, possuímos, né? Muitas pessoas, não digo com razão ou sem razão, mas estão mais preocupadas com o mundo da política do dia a dia, o que vai acontecer, mas é impossível fazer alguma coisa se nós não tivermos um imaginário sadio, né? Como tantas vezes eu salientei no canal, né? Baseado nos escritos do professor Olavo de Carvalho. Então, essa obra aqui contribui ah, exponencialmente nessa formação desse imaginário, tá? Bom, então eu vou fazer a leitura, espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, comentem aqui, né? E quem tiver interesse também, eu vou deixar o link para quem tiver interesse de adquirir a obra, tá? Bom, aqui trata-se de um trecho específico que o personagem Renzo, que é os dois personagens principais, são o Renzo e a Lucia, e ele está sendo perseguido, né? Ele acabou sendo tomado como um revolucionário e ele passa até esse momento da obra grandes dificuldades, mas apesar das dificuldades que ele passa, ele expõe essa confiança em Deus, no transcendente, na providência divina. Então aqui eu vou fazer a leitura para que vocês possam tomar um pouco de conhecimento também sobre a escrita do Manzoni, que infelizmente não é um escritor tão conhecido aqui no Brasil. Bom, vai dizer o seguinte, está falando sobre o Renzo. Antes, porém, de se estender naquele leito que a providência lhe havia preparado, ajoelhou-se para agradecer aquele benefício e toda a assistência que dela tivera naquele dia terrível. Rezou depois as suas devoções habituais e mais, pediu perdão a Deus nosso Senhor por não as ter rezado na noite da véspera. Aliás, para usar as suas próprias palavras, por ter ido dormir como um cão ou pior, e por isso acrescentou: depois para consigo, assentado as mãos na palha e estendendo os joelhos para ficar deitado de bruços. Por isso me coube de manhã aquele belo despertar. Juntou depois toda a palha que o rodeava e instalou-se-lhe em cima, fazendo-lhe de qualquer maneira uma espécie de cobertor para amenizar o frio, que mesmo lá dentro se fazia sentir muito bem. E encolheu-se debaixo dela, com a intenção de dormir um bom sono, parecendo-lhe tê-lo comprado ainda mais caro que o devia. Contudo, mal fechou os olhos, começou na sua memória ou na sua fantasia. Um lugar preciso não sou capaz de dizer. Começou, dizia eu, um vai e vem de gente, tão denso e incessante que a deu sono. O mercador, o escrivão,
os esbirros, o alfageme, o estalajadeiro, Ferrer, o vigário, o grupo da estalagem, toda aquela turbamulta das ruas. Depois Dom Abondio, depois Dom Rodrigo. Tudo gente com quem Renzo tinha contas a ajustar. Três únicas imagens se lhe apresentavam não acompanhadas de alguma memória amarga, limpas de qualquer suspeitas, amáveis em tudo e duas principalmente muito diferentes de fato, mas estreitamente ligadas no coração do jovem. Uma trança negra e uma barba branca, mas também a consolação que sentia ao deter nelas o pensamento não era nada serena e tranquila. Pensando no bom frade, sentia mais vivamente a vergonha das suas próprias escapadas, da torpe intemperança, do belo caso que tinha feito dos paternais conselhos dele. E contemplando a imagem de Lutia, nem tentemos dizer o que sentia. O leitor que já conhece as circunstâncias, imagine-o, e aquela própria Agnese. Como poderia esquecê-la? Aquela Agnese que tinha escolhido, que o tinha já considerado como uma coisa só com a sua única filha. E antes de receber dele o título de mãe, dele já tinha tomado a linguagem e o coração e demonstrado com fatos o seu desvelo. Mas era mais uma dor, e não menos pungente, aquele pensamento de que, graças precisamente a tão adoráveis intenções, de tanto gostar dele, a pobre mulher se encontra agora desalojada, quase vagabunda, incerta do futuro, e recebia desgostos e tormentos daquelas coisas exatamente das quais tivera esperanças de repouso e alegria nos seus últimos anos de vida. Que noite, pobre Renzo! Aquela que devia ser a quinta das suas núpcias, qual quarto, qual cama de casal, e depois que dia, e para chegar a qual amanhã, a qual série de dias, o que Deus quiser, respondia aos pensamentos que maior angústia lhe davam. Seja o que Deus quiser, Ele sabe o que faz, também existe para nós. Seja tudo em desconto dos meus pecados. Lúcia é tão boa, não quererás depois fazê-la sofrer um bocado? Um bocado, um bocado. Entre seus pensamentos e desesperando já de pegar no sono e fazendo-se-lhe frio sentir cada vez mais a ponto de tanta ser obrigado a tremer e bater os dentes, suspirava pela vinda do dia e media com impaciência o lento escorrer das horas. Digo media, porque de meia em meia hora ouvia naquele vasto silêncio ribombar as badaladas de um relógio. Imagino que devia ser o de Trezzo, e a primeira vez que lhe feriu os ouvidos aquele toque tão inesperado, sem que pudesse ter alguma ideia do lugar de onde vinha, criou nele um sentimento misterioso e solene, como de uma advertência que viesse de pessoa não vista e com voz desconhecida. Quando finalmente aquele badalado deu 11 toques, que era a hora designada por Renzo para se levantar, pôs-se de pé, meio interessado, ajoelhou-se e rezou, com mais fervor do que de costume, as devoções da manhã. Espreguiçou-se, abanou o corpo e os ombros, como que para juntar de novo todos os membros que os tinham, que parecia cada um funcionar sozinho. Soprou para uma mão e depois para a outra. Esfregou-as, abriu a porta da cabana e em primeiro lugar deu uma olhadela para cá e para lá, vendo se não havia ninguém. E não vendo ninguém, procurou com o olhar o carreiro da noite anterior, reconheceu logo e seguiu por ele. Esse aqui é um trecho em que a base da história, né, trata-se de um romance histórico, mas os dois personagens principais gostariam de se casar, que era Lucia e Renzo. E aí eles acabam sendo perseguidos por Dom Rodrigo, que queria impedir o casamento de Renzo com Lucia. E aqui está no momento em que ele está tentando atravessar um rio para poder ir para outro, que naquela época, né, a Itália não era unificada, então era como se fosse um outro país, para uma outra parte da Itália. E ali, como ele chega durante a noite, ele não consegue atravessar o rio.
Então ele encontra essa cabana, ele está andando, né, pela mata fechada e a encontra, e mesmo assim na adversidade ele consegue fazer esse agradecimento a Deus e essa recapitulação, então, que o narrador mostra aqui. Então, a leitura desse trecho é só para mostrar para vocês a beleza e a grandeza dessa narrativa, e futuramente eu farei algumas lives. Quando eu for fazer, eu avisarei aqui no canal sobre essa obra, sobre a integralidade dessa obra. Bom, espero que vocês tenham gostado, tenham se interessado pela obra do Manzoni. Um abraço e até a próxima.